Você passou a vida inteira com a sensação de que você está correndo uma maratona, descalço e com a mochila pesada nas costas, enquanto as outras pessoas passam ao seu lado correndo com um tênis moderno e sem nenhum peso? Esqueceu compromissos importantes, começou uns 50 projetos e talvez tenha terminado mais ou menos uns 3, e aí depois de tempos, já na vida adulta, você procura algum cuidado pensando, não é possível, deve existir algum motivo para eu funcionar assim, e você passa por uma avaliação e de repente tem o diagnóstico, TDAH. Transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Mas e agora? O que eu faço com isso? No vídeo de hoje, então, eu vou te entregar um manual de instruções de como você pode lidar com o TDAH. Sou o Gustavo, eu sou médico, e quando você terminar esse vídeo, você vai estar se sentindo muito mais preparado. Contando um segredo para vocês, eu também tenho diagnóstico de TDAH, então esse vídeo ele é teórico e prático. Sua dose diária de saúde mental começou. Quando você pega o diagnóstico, é natural ter uma montanha-russa de emoções. Desde situações que a pessoa já vivenciou ao longo da vida, até mesmo situações que ela está vivendo naquele exato momento. Vem um alívio por entender que talvez tivesse um motivo para deixar as coisas para a última hora, esquecer de passar recados importantes, por que nunca conseguiu se concentrar em matemática. Existe esse alívio pela sensação de que agora tem um motivo. E muitas vezes também a frustração e a raiva, que é aquela sensação de por que eu estou descobrindo isso só agora, na idade adulta? Quanto de relacionamentos já foram prejudicados, de trabalho, vida financeira, e essa sensação de que as coisas já poderiam estar num eixo antes, ela é realmente desagradável. O TDAH, ele é uma condição do neurodesenvolvimento, ou seja, isso significa que o seu cérebro, ele funciona de uma forma diferente e que isso foi determinado desde o seu nascimento, não foi algo necessariamente desenvolvido, você não teve escolha de ser ou não ser TDAH. E eu vou te contar uma coisa, você certamente não foi o primeiro, o único ou o último a descobrir o TDAH na vida adulta. Por isso eu já digo que a primeira etapa desse processo é a aceitação. Entender que existe, entender que as coisas que ocorreram, elas não voltam, mas que nós podemos tirar este rótulo e transformarmos isso em mudanças estratégicas no nosso comportamento. Portanto, pelo menos neste vídeo, presta bastante atenção, porque esse manual vai mudar a sua forma de enxergar o TDAH. Vamos lá! Você tem que ser um detetive de si mesmo. O que isso significa? Não é simplesmente, eu vou lá na terapia, vou tomar um remédio, vou fazer alguma coisa. Não, você tem que ser um especialista no seu próprio TDAH. Até porque o TDAH não é uma coisa única. Os TDAHs não vão ter o mesmo padrão de apresentação de dificuldades. Pensa nisso como se fosse um espectro. Você pode ter 100 pessoas com TDAH numa mesma sala, mas cada um vai apresentar as dificuldades, aquilo que as incomoda de maneira diferente. A gente vai ter TDAH que é predominantemente hiperativo. Temos os que são predominantemente desatentos, e nós temos o tipo combinado. Então, só por esse fator, a gente já começa a entender que nós vamos ter manifestações diferentes de um mesmo desajuste dentro do sistema nervoso. Para você entender isso um pouco melhor, vamos pensar em chefes de cozinha que estão tendo dificuldade para preparar os seus pratos. Nós temos um chefe que a dificuldade dele é por causa de desorganização. Ele deixa ali todos os materiais e alimentos de uma forma mal disposta na mesa e no local dele de trabalho, e isso acaba dificultando o processo e demorando bastante, muitas vezes prejudicando. Já vamos pensar no outro, que a dificuldade dele é por uma sensação de inércia. Ele vê uma pia toda cheia de louça suja, ele não sabe por onde começar. Já temos um outro que a dificuldade dele é que ele é mais desatento. Então ele acaba fazendo os preparos, na cabeça dele faz todo sentido, mas ele esquece de colocar um tempero e acaba tendo um prejuízo. Já temos um outro chefe que a dificuldade dele é por impulsividade. Ele tem que fazer o prato principal, mas ele tá com uma questão de que tem que fazer a sobremesa, e aí faz a sobremesa primeiro enquanto não fez o prato principal, e aí perde todo o cronograma. E já pensa num outro chefe que a dificuldade dele é o hiperfoco. Ele tá tão preocupado em como ele vai refogar a carne moída que ele passa bastante tempo em cima daquilo e não faz as outras etapas ali do preparo dele e acaba tendo um prejuízo. Conseguiu entender a ideia? Apesar de ter uma mesma base de dificuldade executiva, as manifestações elas podem ser diferentes. Então por isso que não vai existir uma única forma de ser TDAH. Por isso que você tem que se tornar um detetive de si mesmo. Entender o que te drena, o que te dá energia, te dá hiperfoco, o que te distrai. Você tem que ter essa compreensão. Gente, anota, cria um diário, usa um bloco de notas no celular. Eu uso isso o tempo inteiro, é o que funciona pra mim, porque se nós deixarmos as coisas só na cabeça, a gente não consegue acessar quando é necessário. Não faça autodiagnóstico. Existem uma série de condições que elas causam o que nós chamamos de disfunção executiva, ou seja, é um prejuízo de concentração, de memória, de atenção que pode ocorrer, mas não necessariamente a causa ser o TDAH. Então a forma de cuidar é diferente, os tratamentos são diferentes, então você precisa buscar ajuda profissional. Falando
agora sobre tratamento, tem um erro que a maior parte das pessoas acabam cometendo. Eu escuto bastante isso no consultório, vejo em comentários de vídeo, etc. De achar que existe um tratamento para o TDAH que, esse é o tratamento certo e acabou. Principalmente pensando em remédio. Não. O tratamento ele tem 3 pilares. A medicação, a terapia e, juntamente, mudança de estilo de vida. E nós vamos falar um pouquinho de cada um deles agora. O primeiro pilar, que é a terapia, eu diria que é o mais importante. Afinal de contas, tem muitas coisas na cabeça do TDAH que acabam ficando deturpadas em relação a como se organizar, a como montar estratégias que são efetivas, priorizar as coisas, a determinar o que eu vou fazer agora, o que eu vou fazer depois. E isso por si só não tem uma fórmula mágica ou medicamento que faça isso acontecer. Você precisa desenvolver essas estratégias. Do ponto de vista científico, a terapia cognitivo-comportamental e análogas, ou seja, linhas que são semelhantes, são as que têm maior nível de evidência para os cuidados com as pessoas que têm o diagnóstico de TDAH. Pensa que o terapeuta nesse contexto vai ser tipo um personal trainer, que vai ali semanalmente te ajudar a fazer os exercícios que ajudem o seu cérebro a funcionar de uma maneira melhor. Nosso pilar número 2 é a medicação. Veja, a medicação para o TDAH, ela não vai te dar superpoderes ou fazer você virar outra pessoa, mas ela vai ajudar o seu cérebro a funcionar melhor. Vamos pensar da seguinte forma: imagina que você está num lugar extremamente barulhento, com várias pessoas gritando uma com a outra, e aí você nem consegue entender direito o que alguém está falando, também não consegue pensar de forma adequada, e simplesmente você vai seguindo o fluxo das coisas, porque você não consegue ter de fato uma concentração, um raciocínio para decidir o que você vai fazer ou como você vai entender cada uma daquelas pessoas. Então não é que a medicação monta para você estratégias, define quais são suas prioridades, escolhe um melhor caminho, sei lá, a melhor carreira ou como ajustar um relacionamento, mas ela diminui todo aquele eco, aquele barulho que reverberava na sua mente e te atrapalhava a conseguir focar, pensar e raciocinar de maneira adequada. E o terceiro pilar são as mudanças no estilo de vida. Então nós já estamos falando de uma condição que tem alguns prejuízos do funcionamento cerebral como um todo. Então pelo menos a base dessa casa a gente tem que deixar melhor organizado e estruturado. O sono tem um papel fundamental, então dormir bem e em horários adequados ajuda bastante na regulação do córtex pré-frontal. As atividades físicas, elas fazem uma regulação dopaminérgica, então a atividade física diária ajuda a melhorar a concentração e foco, e a própria alimentação. Então o TDAH ele já tem aquela questão muitas vezes de ficar mais desmotivado, desanimado. A alimentação adequada ajuda no sentido de ter mais energia, de ter mais disposição, pelo menos daquela parte que é mais mecânica do organismo. E já me conta aí, desses 3 pilares que nós falamos, terapia, medicação e estilo de vida, qual hoje você está tendo mais dificuldade? Deixa aqui embaixo nos comentários para poder saber. Aproveita e já se inscreve no nosso canal, e a partir do que eu ler aqui nos comentários, isso ajuda a gente, inclusive, a produzir conteúdos a partir daquilo que vocês desejam saber mais. Nós vamos falar de reestruturação de ambiente. Parar de lutar com o cérebro e lutar ao lado do cérebro. A força de vontade em si, ela é um conceito que não funciona muito bem com o TDAH, já que por conta da desregulação de dopamina, nem sempre você consegue ter o ímpeto para fazer aquela coisa e você pode se sentir mal porque não tem a força de vontade quando aparentemente todo mundo tem. Mas o segredo é a gente criar sistemas para que nós tenhamos força mesmo quando nós não tivermos vontade. Então vamos nos ajudar. Vou trazer aqui 3 itens que eles são essenciais para poder transformar o seu ambiente, e isso daqui muda completamente a vida. Primeiro ponto é: entenda suas distrações. Hoje em dia, a principal de todas, sem dúvida alguma, é o celular. Então, se você quer ser produtivo, precisa fazer alguma coisa, coloca o celular no modo avião, deixa ele no outro cômodo, porque não é que isso por si só vai resolver o seu problema, mas ele já diminui. E se você tem outras distrações, também, você tem que ficar afastado daquelas distrações quando possível, se você está buscando ser mais produtivo. Segundo ponto, você tem que estruturar suas tarefas por períodos de tempo, e não necessariamente por performance, por demanda. Como assim? Você vai olhar para uma situação onde tem uma pia toda cheia de louça suja, aí você pensa, isso daqui vai levar 1 hora, e você fala, eu não quero gastar 1 hora, não tô com vontade, etc, e aí vai empurrando aquilo dali, vai ficando cada vez pior. Se você pegar e separar um período de tempo de, vou lavar 15 minutos de louça, depois se ficar mais louça lá, ok, em um outro momento eu volto e lavo mais 15 minutos, isso gera uma previsibilidade para o seu cérebro, que te ajuda a ir executando a tarefa por pedaço, e cada vez que você tem uma pausa, dá tempo do seu cérebro conseguir organizar algumas coisinhas ali, e antes de você ir atrás de fazer a próxima etapa. Então você
você divide por períodos de tempo. E a terceira dica, ela é a que eu menos vejo as pessoas falando ou fazendo. Quando você vê uma atividade muito difícil, uma tarefa que para você parece ser muito complexa, você pode fracionar aquela tarefa em micropartículas. Tem a questão do tempo, que eu falei no item anterior, mas também as próprias partículas. Então pensa, você tem que limpar a casa como um todo. E aí você fala, tá, eu vou fazer 15 minutos de limpar a casa, mas por onde eu começo? O que eu faço? Tem muita coisa para arrumar. Então, gaste os primeiros 15 minutos só pensando em como você vai limpar a casa. Então, vou fazer esse cômodo, esse, aquele e tal. E depois você vai colocando pílulas de 15, 20 minutos, o tempo que acabar sendo mais funcional para o seu cérebro. E aquela tarefa que era gigante foi fracionada e você vai tendo pequenas conquistas e realizações a partir do momento que você vai dando check em cada um dos itens que você realizou. O cérebro do TDAH, por conta da desregulação de dopamina, acaba tendo muito prazer com novidades, porque aquilo dali traz um elemento novo e dá uma sensação de que naquele momento aquela nova atividade faz todo sentido. Então manter uma rotina para o TDAH é algo muito desafiador, pelo menos daquele jeito mais tradicional de tal dia eu faço tal coisa, tal horário eu faço tal coisa, tal semana de um jeito, tal semana de outro. Isso é realmente difícil. Qualquer TDAH que está me assistindo aqui sabe muito bem o quanto ele já tentou estabelecer, não, esse dia eu faço isso, nesse dia eu faço aquilo tal, e funcionou por 2, 3 semanas e depois nunca mais aquilo dali rolou. Portanto, a nossa dica de ouro é: permita sim essas mudanças na rotina, mas tenha uma base que é regular. A nossa base diária regular se traduz em evitar as distrações, fracionar as atividades e ter um tempo de qualidade todos os dias para reflexão, porque não adianta a gente sair anotando as impressões que a gente tem, os itens que a gente identificou de hiperfoco, distração, se a gente não tiver um tempo diário para olhar para aquilo dali e pensar em como eu posso ajustar, o que eu posso regular, o que eu vou ter que fazer mais, o que eu vou ter que fazer menos. Então, ainda que a sua mudança seja porque você está fazendo outro esporte, começou a usar um caminho diferente para o trabalho, resolveu gostar de um tipo novo de comida, ou está assistindo um tipo diferente de série, de dorama, anime, sei lá, mas você tem um efeito de mudança, mas não muda a base de como você faz as mudanças e de como você direciona os seus caminhos. Quando você consegue se manter automotivado e reconhecer as atividades que você está fazendo ou deixando de fazer, e por que está fazendo e por que está deixando de fazer, isso te ajuda muito a ter mais autocompaixão. E não menos importante aprenda a se comunicar melhor. O TDAH tem bastante dificuldade de se comunicar e ele nem percebe. Comunicar é quando você consegue falar e a outra pessoa te entender, e quando a recíproca também acontece, a outra pessoa fala ou demonstra algo que você compreende. É muito comum dentro do TDAH você acabar interrompendo uma pessoa enquanto ela tá falando, ou você tá mais interessado em alguma outra coisa que surgiu ali e só sair enquanto a pessoa não tinha terminado ou concluído alguma ideia, fora os esquecimentos que você pode acabar tendo por conta de não ter se preocupado exatamente com a interação durante o momento que ela estava acontecendo. Então, isso impacta muito os relacionamentos interpessoais em geral e principalmente o relacionamento conjugal. Vou deixar isso um pouco mais claro para você. Vamos imaginar um diálogo entre um casal. Então, uma das pessoas do casal pergunta: como foi o dia hoje? E aí a outra começa a responder: eu fui na padaria e aí quando eu tava quase chegando, eu encontrei aquele nosso amigo, como é que é o nome dele mesmo? Parece com aquele rapaz que fez Game of Thrones, sabe? O Jon Snow. Nossa, aliás, toda vez que eu lembro de Game of Thrones eu só consigo lembrar do final, que eu não gostei, mas, sei lá, sinceramente, as séries hoje em dia parece que elas não são mais como eram antigamente. Percebeu? Agora vamos pensar um diálogo número 2. Mesma pergunta, então uma das pessoas do casal começa: e aí, como é que foi seu dia hoje? Foi tranquilo, fui na padaria. Mas aconteceu alguma coisa diferente? Não, foi legal, fui lá, comprei e voltei. Entendi. Então você consegue me explicar por que o João me mandou uma mensagem perguntando se tá tudo certo para hoje à noite? E aí a pessoa vira e fala: nossa, é verdade, eu acho que o João falou alguma coisa assim mesmo. Ele tava falando sobre a gente se encontrar, mas eu não sei, eu tava reparando que tinha chegado pãozinho fresquinho ali e eu nem entendi direito o que eu falei, eu só sei que ele falou até mais e eu achei que, sei lá, era para algum dia. Você está entendendo onde eu quero chegar? De algumas complexidades que os diálogos e comunicação dentro do TDAH acabam existindo? Nós podemos ter um cenário onde floreia demais, existe uma prolixidade e acaba abrindo muitos campos, e para outra pessoa isso pode acabar ficando um pouco desconfortável. E já nós temos um outro cenário onde a desatenção e a falta de conseguir se manter dentro da conversa acaba gerando prejuízo ou acaba gerando interações que você nem imaginava ou planejava.
Uma forma da gente conseguir melhorar a comunicação dentro do TDAH, pensando nesse aspecto de relacionamentos, é pedir ajuda para o seu parceiro, para sua parceira. Então, diga assim, olha, quando você perceber que eu tô fugindo do ponto, me ajuda a voltar. E, claro, não ficar chateado também se a pessoa, ela falar para você que você, olha, eu acho que você tá viajando um pouquinho mais. Por quê? Porque senão você perde o seu interlocutor e você também fica chateado, achando que a pessoa não quis prestar atenção no que você estava falando, quando na verdade a sua forma de funcional, de pensar na situação é diferente da forma da outra pessoa. E já se você é mais desatento, todas as vezes que você terminar um diálogo, se alguma coisa não ficou muito clara, pede pra pessoa repetir ou diz que você vai anotar, porque aquilo dali te ajuda a ter mais certeza se de fato alguém falou alguma coisa pra você ou não, ou se você já tinha ouvido aquilo, porque é muito comum no TDAH desatento ele ficar com aquela sensação do tipo, o professor falou que é prova hoje, mas será que ele já tinha falado que ia fazer essa prova ou não? Você não consegue ter certeza, porque você não sabe se tinha prestado atenção ou não naquilo. E também, o fato de muitas vezes você falar ou de forma vaga ou de forma prolixa, pode fazer com que a outra pessoa se perca ali no meio do caminho. Então, se você quer ter certeza que a outra pessoa compreendeu a ideia que você queria passar, pergunte, claro, de uma forma gentil, para não parecer chato, para não parecer que é uma chamada oral, mas se a pessoa conseguiu entender a ideia do que você estava falando. Isso é essencial para você melhorar sua comunicação dentro do universo TDAH. Receber o diagnóstico de TDAH não é o fim da linha, é uma oportunidade de recomeço. Eu entendo que se você está descobrindo isso agora na idade adulta, você tem todas aquelas coisas que nós conversamos ao longo do vídeo. E é evidente que existem diversas outras coisas a serem exploradas. Cada um dos tópicos que nós falamos aqui, eles podem ser ampliados para a gente poder estudar e conversar um pouco mais sobre eles, e você também na sua terapia, com o seu médico, levar isso para você conseguir fazer os ajustes. Mas esse manual, de uma forma geral, eu tenho certeza que ele já tem uma capacidade de ajudar muito você a te dar mais qualidade de vida se você começar a implementar as orientações e estratégias que nós trouxemos aqui. Então, galera, se esse vídeo de alguma forma te ajudou, se talvez seja uma luz aí no meio do caos para você, ajuda também a gente se inscrevendo no canal, deixando aqui embaixo seus comentários, suas dúvidas. Nós estamos aqui para poder conversar e ajudar. Meu intuito com esse veículo é justamente fazer isso. E envia para quem você acredita que vai ter benefício ouvindo essas estratégias e, consequentemente, pode ter uma mudança na qualidade de vida e ter um novo recomeço. Nos vemos na próxima. Lembra que você não está sozinho e cuida da mente.